Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa bolsinha aqui. Toda em tecido tricoline, tanto a bolsa quanto a alcinha. Ela é um porta-celular. Tem fechamento com um botão magnético, um espaço aqui dentro para você poder guardar o celular e um bolsinho frontal para colocar um documento ou dinheiro. É uma bolsa perfeita para aquela saidinha rápida. Bora aprender? Oi, eu sou a Monique Bueno, artesã por trás da Bombô Criativa. Já fazia tempo que eu queria trazer um modelinho assim de porta-celular. Sabe aquela bolsinha muito prática mesmo, para você carregar só o que você precisa? Ela tem esse espaço interno para colocar um celular com tranquilidade e aqui na frente para a gente colocar cartão, dinheiro, para aquelas saidinhas rápidas. Eu amei desenvolver esse projeto, ele ficou realmente muito facinho, muito gostoso de fazer. Eu tenho certeza que vocês vão amar também e vão achar muito fácil. Então bora para os materiais para fazer essas fofurinhas? Para fazer essa bolsinha eu escolhi trabalhar com o tricoline 100% algodão, tanto na parte interna, no forro, quanto na parte principal. Para a parte principal, frente e trás, a gente vai precisar de dois cortes de 21 centímetros de altura por 15 centímetros de largura. Os dois espelhos, cortados exatamente na mesma medida, eu já estruturei com um nylon dublado. Já tem vídeo aqui no canal em que eu ensino como fazer essa aplicação aqui do nylon dublado. De um lado ele é uma espuminha, que é a parte que está colada aqui em contato com o tecido, e do outro lado é o nylon. Mas se você preferir, você pode usar uma manta R2 também e fazer uma tela C. Além dos dois espelhos, a aba, essa partezinha aqui ó, que vai na frente, ela também está cortada, também está dublada no nylon, e aqui eu cortei 15 centímetros, então nessa posição, ó, nesse sentido, 15 centímetros na parte de cima e 8 centímetros na parte de baixo, com 12 de altura. Então eu fiz esse trapézio, tá? Eu cortei o quadradinho de 15 por 12 e depois eu cortei na diagonal aqui, tirando 3 centímetros de cada lado, para ela ficar assim com 8 centímetros. E para o bolso, eu cortei 15 centímetros também, a mesma largura, mais 18 de altura. E aqui eu coloquei uma entretela de algodão. Aquela entretela que você aplica com o ferro. De um lado ela tem uma cola, a gente coloca o ferro aqui em cima para fixar. Se você não tiver a entretela, pode ser algum outro estruturador, como um TNT, e aí nesse caso você pode colar o TNT, ou mesmo uma manta. Aí eu só aconselho que seja uma manta um pouquinho mais fina, como uma manta R1, por exemplo. A entretela eu cortei com 13 centímetros por 17 e fixei dessa forma, ó, deixando 1 centímetro para cada lado sobrando e mais 1 centímetro aqui na parte de baixo. Ó, assim tá o sentido. Então eu alinhei aqui na parte de cima e deixei aqui a sobrinha de 1 centímetro na parte de baixo. É só para não ficar muito grosseira nas costuras, tá? E a ideia dessa estruturação, que é o bolsinho que vai na frente, é uma estruturação mais levinha mesmo. Só para ela ter uma certa estrutura, mas não ficar muito pesada na peça. Para o forro a gente vai precisar também de dois espelhinhos de 15 centímetros por 21 e mais uma parte também de 15 e 21 que a gente vai colocar aqui no bolso. Vocês vão ver por que ela é mais alta do que o tamanho do bolso. Então são 3 medidas iguais de 15 por 21. E para fazer o forro da aba, eu cortei 16 por 13. Tá? Esse pedaço de forro a gente vai usar então para colocar na parte interna da aba. Para fazer os tirantes, eu cortei também um pedacinho aqui do forro de 8 centímetros de largura por 10 de altura. E eu já fui no ferro e fiz essas marcações. Dobrei aqui ao meio, passei o ferro, depois abri a dobra e aí encontrei cada uma das laterais nesse meio. E passei de novo o ferro. E depois dobrei ao meio. Então, a medida inicial de 8 centímetros, ela resulta num pedacinho de 2 centímetros por 10. Isso daqui vai ser os dois tirantes. A gente vai cortar o meio para ficar com dois tirantes de 5 centímetros cada. E para fazer a alça, no caso dessa bolsinha, a alça vai ser com o próprio tecido. Eu cortei também uma medida de 8 centímetros, que é a mesma coisa, a mesma largura ali do tirante, ó. Dobrada primeiro ao meio, fiz a marcação ali no ferro, encontrei cada uma das pontinhas nessa dobra do meio e dobrei mais uma vez. Então, a tirinha de 8 centímetros por 1,40, então eu peguei o tecido e cortei em toda a largura. Normalmente o tecido de tricoline ele tem 1,40 m de largura. Então eu cortei uma tira de 8 centímetros por toda a extensão do tecido e fiz essa marcação aqui com a dobra.
ela vai ficar então com uma alcinha de 1,40 por 2 centímetros. E aí para a alça a gente vai precisar de um regulador de alça de 2 centímetros, 2 mosquetinhos também de 2 centímetros e 2 meia argolas. Pode ser de 2 centímetros ou menor. Para o fechamento da bolsa, eu vou usar o botão imantado. Esse aqui é o número 18, que é aquele um pouquinho maior, com rebite duplo. Se você não tiver balancinho ou não tiver esse botão de rebite duplo, você pode usar o botão Ritas, que dá super certo também. Prontinho, tudo separado, vamos costurar. Então, eu vou começar preparando aqui o tirante. Como eu disse, aquela dobrinha que a gente fez, ele tá com um final de 2 centímetros já dobradinho. E a gente vai passar 2 costuras. Uma nessa bordinha aqui, pra fechar a dobra que a gente fez. E depois uma outra costura do mesmo lado, pra ficar uma costurinha dupla, tá? Então, essas 2 costuras vão bem na beiradinha. Feita a costura dos 2 lados, eu vou dobrar o meio. Vou cortar esse tirante aqui no meio. E vou passar a meia argola. Então, a gente vai ficar com 2 tirantes assim. Agora, aqui na alça, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, eu vou passar uma costurinha nas 2 bordas. Primeiro aqui para fechar a dobradura que a gente fez e depois uma costura na outra bordinha. Verifica se a bobina da tua máquina tá cheia, para não correr o risco de acabar no meio da alça. Lembra que a gente vai costurar 1,40 m, então ela precisa estar cheia. Pronto, passei toda a costura nas 2 beiradinhas. Já vamos colocar as ferragens para a gente deixar essa alça prontinha. Então, eu vou começar colocando o regulador de alça. Coloco assim, ó, o regulador com a parte direita para cima, o avesso é onde a gente tem os remendos dessa alcinha de dentro do regulador. Então, a gente vai deixar esses remendos para baixo, ó, seguro nessa posição. Eu vou inserir aqui por um lado e voltar pelo outro lado. Vai fazer uma alcinha. Pronto. Vou puxar. E vou deixar um espacinho aqui, ó, na parte de cima. Então, coloquei assim. Com essa pontinha que eu acabei de passar, eu vou colocar aqui o meu mosquetinho. Então, a gente ficou com essa posição, ó, com o regulador de alça assim e o mosquetinho segurado pra cima. Com essa alcinha aqui que a gente acabou de passar, agora eu venho por trás. Então, a gente vai passar nessa alcinha aqui que ficou do meio, começando a passar pelo lado de trás. Deixa eu deixar bem aberto para vocês conseguirem ver bem. Então, ó, assim. Aqui agora, então, com essa partezinha que a gente acabou de passar, eu vou colocar por trás. E vou voltar pela frente. Então, fica assim, ó. E agora que a gente passou, com essa partezinha que ficou, eu vou costurar aqui, na própria alça que eu acabei de passar. Ela vai prender aqui, tá? Pra gente ter essa partezinha aqui solta, porque essa daqui é que vai ter que correr pra regular. Então, a gente prende nessa parte. Pra prender, eu gosto de dar mais uma dobradinha aqui, porque a gente tá sem remendo, né? Sem arremate nessa parte. Então, a gente vai dobrar um pouquinho pra dentro, fazer uma dobrinha, e aí sim costurar na própria alça. Ó, desse jeito. E aí eu vou passar 2 costurinhas. Se você estiver usando a doméstica, pode fazer um zigue-zague aqui, que fica ainda mais seguro. Mas eu vou passar uma costurinha bem na beiradinha e mais uma. Pronto, ó, passei a costurinha. Aí agora, a hora que a gente puxar, já vai estar com a regulagem certa. E aí é só colocar o mosquetinho do outro lado. Vai acompanhando aí a alça pra ver se não ficou torta, se ela não virou ali no meio do caminho. E aí aqui a mesma coisa, ó, faço uma leve dobrinha e vou costurar na própria alça. Vai fazer uma costurinha assim também, dupla ou zigue-zague. E pronto, tá prontinha a nossa alça pra gente colocar na bolsa. Agora vamos pra aba. Então, peguei aquele trapéziozinho que a gente cortou
E aqui na parte menor, na parte com 8 centímetros, eu já fiz uma marcação aqui arredondado. Então eu usei a minha reguinha de cantos arredondados na circunferência de 3 centímetros. Se você não tiver reguinha, você pode usar qualquer coisa que você tenha aí, uma tampinha, um pires, um copo, tá? Qualquer coisa que você consiga fazer um arredondado. Pode ser da medida que você quiser, aqui não tem regra. E aí, feito isso, eu fiz uma marcação aqui, ó, de lápis, tá vendo? Arredondadinho. Feito isso, eu vou pegar o forro da minha aba, que é aquele pedacinho menor que a gente cortou, e vou colocar o direito do forro com o direito da aba. Assim. A gente cortou um pouquinho maior justamente para ficar mais confortável na hora de costurar. E agora eu vou passar uma costura aqui, ó, com um pé de máquina de meio centímetro. Vou passar por aqui, vou fazer a curvatura que a gente marcou, passar aqui, fazer a curvatura e deixar essa parte aqui aberta. Então, feita essa costurinha em toda a volta, agora eu vou cortar. E aqui nas curvinhas eu vou passar uma tesoura de picote. Se você não tiver, você pode fazer piques com uma tesourinha de precisão mesmo. Tá? Só para facilitar a volta, não ficar grosseiro aqui, a gente conseguir desvirar bem certinho. Então, feito esses piquezinhos, agora é só desvirar. Então, a gente vai desvirar aqui, força bem os cantinhos. E aí agora a gente vai passar uma costurinha de pesponta aqui, ó, em toda a volta, só pra fixar bem essa aba. Então a gente vai passar uma costurinha aqui, dar a volta e voltar por aqui. Então, ó, ficou desse jeito aqui, ó, com a costurinha. Do outro lado nem dá pra ver porque tá bem da cor azul, mas é só pra realmente fixar o forro no lugar. Bom, agora a gente vai pegar o bolso, que é aquela medida que tem 15 por 18, que tá com a entretela. E aqui eu fiz um risco, ó, na parte de cima. Então, lembra que a gente colou a entretela na parte de cima? Deixando 1 centímetro solto aqui e a entretela toda colada na parte de cima. Então, nessa parte, eu fiz um risquinho com 1 centímetro da borda. E aí eu vou colocar o lado direito do tecido com o direito do forro, uma daquelas partezinhas de 15 por 21, e vou posicionar assim, ó, alinhando as duas partes de cima. E a gente vai passar uma costura nessa medida aqui de 1 centímetro. Feita essa costura, agora eu venho aqui, vou dobrar, vou forçar essa costura para fora e vou dobrar ao contrário. A gente quer que fique um debrunzinho aparecendo, ó, para ficar essa bordinha, tá vendo? Então, quando eu dobro assim, eu vou deixar esse 1 centímetro aqui da parte de cima. Alinha direitinho, força bem aí. Se quiser passar, pode passar. Eu vou só forçar com a mão. E vou fazer uma costura aqui, ó, na beiradinha de cima pra rebater e deixar o forro preso. Então, pronto. Bolsinho ajeitadinho já. Agora, vamos colocar ele na parte da frente. Eu vou pegar um dos espelhos que tem 15 por 21, que já tá colocado lá no nylon dublado. E vou, então, posicionar assim o bolso. Vou alinhar. Tá vendo que ficou uma sobrinha de bolso aqui embaixo? Vamos já refilar para não correr risco da gente cortar, de a gente posicionar errado. Pronto, então agora eu vou posicionar aqui. Alinha bem as laterais. Aqui na parte de cima vai ficar com 4 centímetros. Então, se você quiser, para ter certeza que vai ficar bem retinho, pega uma reguinha lá, coloca bem posicionado com 4 centímetros da borda de cima. Eu vou até colocar uns clips aqui para garantir que vai ficar bem no lugar. Prontinho. Agora eu vou passar então uma costura dos dois lados. Observa aí se a tua estampa tá bem alinhada, tá? Se as duas estão na mesma direção, se tiver sentido igual a minha. Então as bonequinhas estão aqui para baixo, tanto em cima quanto embaixo. Vou passar uma costura aqui, ó, numa lateral, em outra e depois embaixo, porque a gente precisa garantir essa medida de 4 centímetros. Ó, sobrou um pouquinho embaixo, tá? Mas ficou assim, ó, com um bolsinho aqui. E agora a gente só corta esse excesso que sobrou. Eu sempre passo as medidas com sobra, pra gente não ter essa preocupação. É mais fácil refilar depois do que faltar. Feito o nosso bolso, agora a gente vai pegar o espelho de trás, que é o outro que tem 15 por 21. E aí a gente vai pegar aqueles dois tirantes que a gente já costurou e a gente vai colocar aqui,
um de cada lado, que é onde a gente vai prender a alcinha da nossa bolsa. Tá? Então, a gente vai colocar nessa posição, ó. Se tiver sentido na parte de cima da peça, e aqui com uma distância de um dedinho, ou 1,5 centímetros. Se você preferir marcar em centímetros, ó, você pode colocar aí 1,5 centímetros, mais ou menos, de cada um dos lados. Vou fazer aqui uma marquinha, um giz panda, 1,5 centímetros de cada lado. E vou posicionar o tirante nessa marquinha que eu fiz. Ele tem que ficar assim, ele vai ficar com uma sobrinha aqui pra fora, pouquinha coisa, tá vendo? Passo uma costura bem na beiradinha. Ó, eu fui e voltei, porque eu quero que fique bem preso, né? É a alcinha onde a gente vai colocar mais força. Vou botar do outro lado, deixando a mesma sobrinha aqui em cima, pra ficar bem posicionado. E vou também passar uma costura bem na beiradinha. Ó, fui e voltei. Então, pronto. Ó, os tirantes estão posicionados. Agora, a gente vai colocar a aba aqui. Então, a aba, ela precisa entrar nessa posição. Para isso, eu vou marcar o meio. Então, vou dobrar aqui o espelho ao meio. E vou fazer um leve piquezinho aqui, ó. Bem na viradinha, tá? Só para poder marcar o meio da peça. E também vou fazer um pique aqui na metade da minha aba. Vou dobrar o meio e vou marcar aqui, fazer um pique bem no meio. Aí a gente alinha esses piques, então o direito com o direito, tá? O forro vai ficar pra cima. E eu vou alinhar bem direitinho o pique que eu fiz. Pronto. E aqui também eu vou passar uma costura na beiradinha, tá? Que a próxima costura vai ser com o pé de máquina, então essa aqui vai ficar escondida. Tem que ser menor que o pé de máquina. Ó, coloquei a minha abinha, fica assim. Agora o que a gente vai fazer é marcar caixinhas de leite nos dois espelhos. Tanto nos dois espelhos da parte principal, quanto nos dois espelhos de forro. E eu vou fazer caixinhas com 2 centímetros, só na parte de baixo, tá? Então, eu vou vir aqui na parte de baixo e vou fazer caixinhas de 2 por 2. Tanto na parte principal, quanto no forro. Marca, então, as suas caixinhas também no seu forro. Prontinho, ficaram todas as caixinhas cortadas com 2 centímetros. Agora vamos fechar, então. Para fechar, a gente vai posicionar o direito com o direito. Então, a gente vai colocar assim. E aí, a gente vai passar uma costura em uma borda, embaixo e na outra borda. E vamos fazer a mesma coisa aqui com o forro. Ó, vou colocar o direito com o direito. E vou passar também uma costura. Só que aqui embaixo, a gente vai deixar um espaço para desvirar. Então, costura só na bordinha aqui dos dois lados e deixa um espacinho aqui, ó, pelo menos uns 4 dedinhos pra gente conseguir virar a peça. Eu gosto de sempre começar a costurar por baixo, eu acho que o alinhamento fica melhor quando a gente começa pela parte de baixo. Então, eu alinho bem e costuro aqui. Essa costura toda com o pé de máquina, tá? Então, pronto, feitas as costurinhas aqui. Agora, o que a gente vai fazer é fechar essas caixinhas de leite. Então, a gente vai abrir aqui, ó, e vai encaixar. Quando você coloca a mão assim por dentro, ó, ela facilita, porque você consegue ver bem direitinho as bordinhas, ó. É isso que ela tem que fazer, igual uma caixinha de leite mesmo. E aqui eu recomendo que, para não ficar com muita camada de costura, você deite a costura para lados opostos. Então, ó, a parte da frente aqui eu vou deitar para a esquerda e a parte de trás eu vou deitar para a direita. Porque aí ela fica com um pouquinho menos de camada, tá vendo? Vou fazer então essa caixinha aqui, ó, pra tá bem alinhada, bem fechadinha. E agora eu vou passar uma costura aqui, ó, com o pé de máquina pra segurar essa caixinha. Mesma coisa do outro lado, alinho aqui bem direitinho. E agora observa pra deitar pro mesmo lado a costura. Então aqui a gente não deitou pra esquerda, a parte de baixo, então aqui também, ó, pra seguir o mesmo lado. E aí aqui eu deito pro lado oposto, então esse aqui vai ficar pra direita. E passo a costura. Fechadas as caixinhas, vou fechar também do forro. Mesma coisa, vou colocar aqui a mão por dentro. Aqui é só tecido, então tem menos volume, mas mesmo assim eu gosto de deitar uma costura pra cada lado. Vou deitar uma pra cada lado aqui e vou passar uma costurinha.
Mesma coisa do outro lado, vou fechar aqui, observa se tá pro mesmo lado a inclinação, então esquerda, direita. E vou passar a costura aqui também. Pronto. Agora que a gente já fez as duas caixinhas, o que a gente vai fazer é desvirar a parte principal, porque a gente precisa vestir uma parte com a outra. Então, a gente vai desvirar essa daqui. Já força aí todas as caixinhas pra fora. Ó, força aqui as pontinhas. Ó, desvirei, fica assim. E agora eu venho aqui com o forro, com a abertura, ó. Não esqueçam de deixar essa abertura aqui na parte de baixo. E eu vou vestir a peça com o forro. Então, o forro tá do lado avesso e a peça tá do lado direito. E vou vestir. Então, eu vou dobrar assim pra ficar mais fácil. E vou colocar um dentro do outro. A abinha fica aqui atrás mesmo, tá? Então, depois de vestir a peça, o que a gente precisa fazer é alinhar as costuras. Então, ó, a costura aqui que a gente tem do forro tem que estar batendo com a costura da parte principal. Coloca direitinho uma costura sobre a outra, alinhando aqui pela parte de cima. E coloca um clips para segurar. Mesma coisa, deixa uma das partes para um lado e deita a outra para o outro, né? As costuras para elas ficarem menos espessa possível, né? Fica mais retinho. Então, fiz aqui. Mesma coisa do outro lado. Vou alinhar aqui a costura com costura. Vou deitar uma para um lado, a outra para o outro. E vou colocar um clipezinho desse lado aqui também. Se quiser colocar mais um, pode pôr. Vou botar um aqui de cada lado, alinhando o forro com a parte principal. Pronto, ó. Agora é só passar uma costura aqui. Essa costura é com pé de máquina de 0,5. Tá? Eu gosto de costurar assim por dentro, eu acho mais fácil. Vou entrar aqui na máquina. E vou passar a costura com a margem de meio centímetro. Ficou assim, ó. Fiz a costurinha aqui pela parte de dentro. E agora o que a gente vai fazer é desvirar por esse buraquinho que a gente deixou aqui no forro. Então, vai com cuidado para não rasgar, tá? Eu vou embolar um pouquinho aqui a minha bolsa. Vou trazer um lado junto com o outro, as duas caixinhas, para ela passar por aqui. Então, ó, segurei aqui pelas duas caixinhas e vai passando aos pouquinhos. Vem trazendo o seu forro. Agora, eu vou ajeitar aqui, ó, as caixinhas de leite. A de baixo a gente já tinha ajeitado, então tá certa. E vou fechar aqui o fundo. Então, vou trazer as duas costurinhas que eu tinha feito. Quando a gente puxa assim, ó, pelas duas costuras, ela já faz a dobrinha. Só vou forçar um pouquinho aqui pra dentro. E vou passar uma costura. Vou passar de fora a fora, de caixinha até caixinha. Bem na bordinha essa costura, pra ficar bem discreto. Agora é só a gente jogar o forro pra dentro. E a gente precisa passar uma costura aqui, ó, em toda essa volta. Essa costura serve para o forro ficar para dentro da bolsa, ele não ficar saindo. Então, ajeita direitinho aqui, ó, com a mão assim, pra ficar bem certinho. E aí, a gente vai passar, então, uma costura aqui, ó, em toda a volta. Eu vou aumentar um pouquinho o ponto da minha máquina, vou deixar em 4, eu tava costurando em 3,5 até agora, porque esse pesponto fica mais bonito quando a gente usa um ponto um pouquinho maior. Vou começar aqui pela lateral para chamar menos atenção o retrocesso e vou costurar. Cuidado para não costurar embaixo, ó. Então, traz aqui a parte de baixo, joga a parte de cima para poder passar a costura por aqui. Ela vai passar aqui na parte de trás também, tá? Pra gente já rebater essa emenda entre a aba e a parte principal. A nossa alcinha fica pra cima, então a costura passa aqui, ó. Pronto, fiz a minha costurinha de pesponto em toda a volta. Agora só falta a gente colocar o botão pro fechamento aqui da peça
e botar a nossa alcinha no lugar. E ela vai estar pronta. Aqui é o mesmo procedimento se você for colocar botão Rita ou o botão imantado. A gente vai começar colocando na aba essa parte aqui que tem o pininho, que é a parte macho do botão, tá? Então a parte macho do botão sempre vai na aba e a parte fêmea vai na parte de baixo. Então eu vou marcar aqui o meio, peguei um G-Spanda aqui só para eu conseguir marcar mais ou menos o meio. Ó, fiz um tracinho aqui no meio. E eu vou colocar o meu botão mais ou menos com 1 centímetro aqui da parte de cima, com um dedo, né? 1,5 centímetro mais ou menos aqui da parte de cima. E vou fazer um furinho. Vou passar aqui, no caso do meu botão que tem rebite, eu desencaixo, coloco no buraquinho que eu fiz. E vou encaixar aqui o rebite. Eu vou levar lá no balancinho e vou apertar. Ó, coloquei aqui na parte de cima, então apertei ele no balancinho. E agora eu vou sujar aqui o botãozinho na parte de cima, só para eu conseguir marcar de baixo. Então vou fechar bem retinho a minha aba. Aqui. E vou apertar para fazer uma marca na parte de baixo. Fez uma marquinha ali. Agora eu venho e faço furo nessa marcação de baixo. Levanta o bolso, tá? Porque a gente não quer furar, né? A gente só quer furar a parte do bolso, não a bolsa toda. Vou tirar essa parte do rebite aqui da parte fêmea e vou encaixar no buraquinho que eu acabei de fazer. Pronto, coloco o rebite aqui por dentro do bolso. E vou levar de novo lá no balancinho para poder prender essa parte de baixo. Pronto. Ó, então ficou assim o botão de baixo, colocado aqui, ó, pela parte interna. Ele vai ficar com o rebite aparente do outro lado só. E pronto, agora a gente só vai colocar a alcinha. Vamos prender a nossa alcinha aqui, na parte de trás da bolsa. E tá prontinha a nossa bolsinha. Ó, como ela fica muito bonitinha, super prática e muito facinho de fazer, não é? Então esse foi o resultado da nossa bolsinha porta-celular. Espero que vocês tenham gostado desse projeto, que também tenham achado, assim como eu, muito facinha, muito gostosa de fazer. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma dica em passo a passo de costura criativa e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!